Olá, o sábado já começou. Como têm sido os seus finais de semana? Você sabe que, para muitas pessoas, o sábado é um dia de solidão, é um dia de tristeza, é um dia de vazio, porque a pessoa não tem condições econômicas, não tem uma família unida, uma família estruturada, às vezes não tem ninguém para passar o final de semana com ela. Mas também é verdade que o sábado, o final de semana, foi o dia em que Jesus mais fez milagres. A maior parte dos milagres relatados no texto sagrado aconteceram num dia de sábado. O sábado é o dia de portas se abrirem para aqueles que usam a fé, aqueles que depositam a sua fé no Deus vivo, aqueles que buscam, que se inclinam a Ele, esses são atendidos, esses são alcançados. Por isso, eu quero deixar ao seu dispor a nossa linha de atendimento aqui na Alemanha, que é o 0176 84787 155. Mesmo hoje, sábado, nós estamos trabalhando, estamos à sua inteira disposição. Durante a semana, as pessoas ficam muito ocupadas com o trabalho, os estudos, os filhos e os problemas para resolver. A maioria das vezes saem de casa cedo e só voltam à noite. As horas parecem não ser suficientes para fazer tudo e os 5 dias úteis da semana parecem ser pouco para tantos compromissos. Para muitos, o ideal seria que o dia tivesse pelo menos 30 horas e a semana 10 dias, e mesmo assim, diriam que não tinham tempo para fazer tudo. Mesmo atarefado, tem reservado tempo para a sua família, para cuidar da sua saúde, passear, divertir-se, fazer uma caminhada, descansar e tempo para a sua vida espiritual? Mesmo com tantos afazeres, é muito importante que tenha um momento especial para buscar a Deus. Imagine um lugar onde você consegue resolver boa parte dos problemas de uma só vez. Muito bom, não é? A concentração de fé e milagres é assim. Por isso, centenas de pessoas vêm à Igreja Universal todos os domingos em busca de respostas e soluções para os seus problemas. Venha participar desta reunião e alcance uma vida transformadora. Na Schulstrasse 119, em Berlim, ou numa Igreja Universal mais perto de si. Quando uma pessoa deposita a sua fé na palavra de Deus, de forma inteligente, bíblica, eficaz, ela vê o resultado. Ela vê o resultado da sua fé, da sua decisão. Não se trata aqui de religiosidade, não se trata aqui de religião, mas de crer, não do jeito que você quer, não do jeito que eu quero, ou que o ser humano quer, mas do jeito de Deus. Quando uma pessoa obedece a Ele, quando uma pessoa ouve e coloca em prática os ensinamentos contidos na palavra dele, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Você está aí me assistindo e talvez você está dizendo, se questionando ou falando para mim, embora eu não ouço, mas eu creio em Deus. Eu já tenho crido em Deus. Mas eu pergunto para você, onde está esse Deus na sua vida? Qual o testemunho? O que tem acontecido?
talvez nada. Sabe o que você tem que fazer para sair dessa tristeza, dessa prostração, dessa vida insonsa? Sim, vida sem sabor. Essa vida sua talvez está igual aqui minha roupa, preto e branco, não tem cor. Uma vida de tristeza, sabe, sem brilho, sem alegria. O que você tem que fazer? Olha, eu tenho aqui o texto aberto em Zacarias e Deus dá o conselho para você que está nessa situação. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 3 diz: portanto, dize-lhes, Deus mandou te dizer, Deus mandou eu te dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos 3 vezes. Por quê? Porque é uma luta, é uma guerra, não é a sua vida? Não é assim que você tem vivido os seus dias de luta, de tristeza? Mas ele diz, tornai-vos para mim. Talvez você esteja assim, para Deus, de costas para Ele. Tornar é se voltar para Ele. Não é se voltar para uma religião, não é se voltar para as drogas, para os vícios, não, mas é se voltar para Ele. Acompanhe esse testemunho de transformação de vida, porque essa pessoa, ela se voltou para Ele. E Deus se voltou para ela e fez esse milagre, essa transformação de vida acontecer. Quando eu cheguei à igreja, a minha vida era totalmente destruída. Eu vim mesmo para a igreja no fundo do poço. Tinha visão de vultos, ouvia vozes, tinha pensamentos de suicídio, tinha uma voz já desde miúda mesmo que dizia para eu tirar a minha própria vida. Mas isso nunca aconteceu. Porquê? Porque ao mesmo tempo que eu ouvia aquela voz que me dizia para tirar a minha própria vida, eu também ouvia outra voz que dizia para eu não fazer isso, para pensar nas pessoas que gostavam de mim, na minha própria família. Eu acordava às 3 da manhã, com um vulto preto ao meu lado. Chegou a acontecer uma vez até que eu acordei, mas só estava a consciência. Sentia como se fosse algo a caminhar por cima de mim, mas não conseguia mexer o meu corpo. Era mesmo assim uma coisa sufocante. Mas depois daí surgiu o medo também do escuro. Havia noites que eu queria ir à casa de banho, ou acordava para ir à casa de banho e não conseguia. Aquele medo estava a mexer comigo, porque também foi uma altura que eu comecei a morar sozinha e então aquilo aprisionava-me completamente. Cheguei a ter sonhos e esses sonhos atormentavam-me, porque determinados sonhos aconteciam. Aconteceu inclusive com o meu próprio irmão, que eu sonhei que ele estava a queimar-se e no dia a seguir ele teve um ataque epilético e caiu sobre o grelhador e abriu a zona do queixo. Eu sentia-me muito mal, eu não tinha paz. Aquilo dava cabo de mim mesmo. Cheguei a dizer inclusive ao meu próprio pai que eu não tinha vontade de viver. E acredito que isso para um pai não seja fácil de ouvir. Quando eu era criança, eu cresci no meio da religião. Então eu até falava com Deus, mas derivado das coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida, eu fui deixando de falar com Deus. E também foi aí que começou tudo a piorar. Aquelas coisas todas mexiam comigo, o que é que acontecia? A minha maneira de me defender também era atacar os outros. Era uma defesa que eu criava ali. Inclusive, chegava mesmo a guardar mágoas, chegava a olhar para as outras pessoas que me faziam mal, às vezes até desejava a própria morte. Eu conheci a Igreja Universal através de um convite. Quando cheguei à igreja, porque assim, às vezes as pessoas já vêm com alguma ideia errada de lá de fora. Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu já tinha experimentado tantas coisas. Só que era diferente e inclusive quando eu cheguei à Igreja Universal eu senti um acolhimento diferente. As pessoas que me receberam tiveram cuidado de vir ter comigo. E eu vi também o cuidado de Deus e hoje vejo ainda mais, porque até aquele momento, mesmo eu sendo suja, mesmo estando no mundo, Deus conseguiu olhar para mim e me resgatou. Então eu quando cheguei à igreja fui-me entregando e os primeiros sinais foram acontecendo. Eu comecei a fazer propósitos, fui obedecendo a tudo aquilo que me era passado, fui obedecendo à palavra. Claro que não foi fácil, porque nunca é fácil, implica sacrifício, mas quando nós realmente queremos essa mudança, nós fazemos acontecer. Eu obedeci à voz de Deus, custa, mas pronto, eu queria essa mudança, subi ao altar e ali eu tive a certeza que aconteceu essa libertação. Só que era assim, eu cheguei a um ponto que eu pensava,
que é que falta entregar mais? O que é que falta eu fazer mais? Ainda não tinha recebido, a libertação já tinha acontecido, já tinha visto respostas de Deus, mas a mudança principal dentro de mim ainda não tinha acontecido. E essa coisinha que faltava era uma dúvida. E naquele mesmo dia que eu percebi que era isso, eu fiquei com uma revolta tão grande dentro de mim e naquele dia eu entreguei totalmente. E eu lembro-me como se fosse hoje. Foi no dia 1 de maio de 2019. Lembro-me exatamente do sítio que estava sentada. Foi na reunião, foi na Vigília do Trabalhador, porque o dia 1 de maio é o dia do Trabalhador. Foi numa quarta-feira à tarde e ali eu recebi o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi maravilhoso. Não vou dizer que foi algo assim emocionalmente falando, foi algo que aconteceu ali na minha consciência. A partir daquele momento eu tive a certeza que era filha de Deus. A Oriana hoje é totalmente transformada. Se antes era assim um pouco mais barraqueira, fofoqueira até, hoje não, a Oriana tem paz, a Oriana tem alegria, é totalmente transformada de dentro para fora. O Espírito Santo para mim é tudo, é aquele que me dá a capacidade de manter firme na fé até ao fim, porque às vezes não adianta até começarmos muito bem, estarmos ali emocionalmente falando com toda a força, mas depois vem uma luta e acabamos por desanimar. Não, o Espírito Santo é aquele que nos dá essa capacidade. Hoje aconteceu a total libertação, a transformação de dentro para fora. Hoje já não vejo vultos, hoje já não ouço vozes. Hoje sou realmente transformada, já não tenho pesadelos. E hoje já não tenho esses pensamentos de suicídio que tinha antes. Hoje tenho pensamentos de vida e quero levar essa vida também para outras pessoas. Está aí, foi dado a você, durante essa programação de sábado, a oportunidade de se voltar para Deus e passar a viver dias melhores. Esse 2025, esse ano, não tem por que você terminar ele, porque vai terminar. O ano vai terminar, mas não tem por que você terminar assim. Vazio, triste, vivendo em cinzas. Pode terminar colorindo, sorrindo. Você pode terminar esse ano sendo feliz. Por isso, amanhã, domingo, em toda a Igreja Universal, aqui na Alemanha, nós temos domingo do encontro com Deus, para aqueles que querem se voltar a Ele. Sabe, você já bateu em tantas portas, você já tentou de tudo. Nós vamos ter o domingo da vida a cores. Para todos aqueles que querem superar a tristeza, vazio, depressão, angústia, pensamento de morte, solidão, sentimento de se excluir, sabe, de se esconder, de não querer ver ninguém na sua frente. Sai dessa vida, se volte a Ele, esteja conosco na nossa sede nacional em Berlim, Schulstrasse, número 119, código postal 13347, no bairro de Wedding, em Berlim. Nós temos as reuniões 8 da manhã, às 10 horas da manhã em especial, como também às 15 horas e às 18 horas, tá bom? Domingo agora, amanhã, um desses 4 horários, você é o nosso convidado todo especial. Eu me encontro aqui em Munique, onde você pode ver aqui o nosso salão, onde temos às 8 e às 10 da manhã, em especial, todo domingo, as reuniões aqui para atender você. Zaistrasse, número 5, código postal é 80797, no bairro de Schwabing West, bem próximo aqui ao Olympia Park, bem como em uma Universal aqui na Alemanha e no mundo inteiro. Neste domingo teremos o Domingo da Vida a cores. Que Deus abençoe a todos, tenham um ótimo fim de semana.